Bem, neste vídeo nós queremos tratar da questão de encontrar o erro em estado estacionário para um sistema, em princípio, indicado aqui por esse diagrama de blocos, e queremos olhar para isso do ponto de vista da referência, como também do distúrbio. Muito bem, aqui temos duas funções de transferência simples. A primeira corresponde ao controlador, vou chamar aqui de C de S. Aqui, esta segunda corresponde à planta, chamar de G de S. E como as duas são do tipo zero, sabemos de antemão que haverá erro em estado estacionário. Não é esse o caso que eu quero determinar ou estudar com vocês aqui neste vídeo. Eu quero considerar o caso de sistemas tipo 1. E nós vamos começar considerando que a integração está no controlador, e daqui a pouco faremos análise para o caso em que a integração estará na planta. Ou seja, aqui temos um controlador tipo 1, planta tipo 0. Controlador tipo 1 é como se fosse, por exemplo, um PI. Muito bem, então começamos fazendo a seguinte análise. A função de transferência de malha fechada da saída para a referência, com respeito à referência, então é C de S, G de S, 1 mais C de S, G de S. Ok? Muito bem, vamos fazer as substituições. Aqui pode ficar um pouquinho enjoado, mas é importante vocês verem o que aparece aqui. Então, deixa eu multiplicar primeiro os numeradores, S mais B, sobre agora os denominadores, S mais C, S mais A. Ok? Esse é o numerador, sobre 1 mais o mesmo termo, porque ele aparece aqui embaixo também. Então, S mais D, S mais B, S mais C, S mais A. Multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por esta parcela aqui, então no numerador fica S mais D, S mais B, sobre aqui S mais C, S mais A, mais S mais D de dado, sobre S mais B de bola. Okay? Muito bem. Agora, qual é o ganho CC, ou seja, o ganho em estado estacionário, ganho em frequência nula desse bloco todo, ou seja, da malha fechada? É isto daqui que acabamos de obter, avaliado em S igual a zero. Então, queremos tomar o limite de S tendendo para zero, de y de S sobre R de S, que é o que nós acabamos de calcular. Então, observe o que acontece aqui. Quando S tende a zero, essa parcela vai a zero, porque o S multiplica aqui. E essas parcelas que estão no numerador e no denominador ficaram assim, ó. S foi a zero, ficou D, S foi a zero vezes B, e aqui embaixo a mesma coisa, D vezes B, isso aqui é igual a 1. Ora, o que esse resultado diz? Diz que o ganho CC desse bloco é unitário. Se eu colocar um degrau de amplitude 1 aqui, em estado estacionário terei 1. Então, aqui tem um transiente qualquer, então eu termino também em 1. Significa que, em estado estacionário, o erro desse sistema a uma entrada em referência, degrau amplitude 1, é zero. Muito bem, vamos fazer o mesmo procedimento, imaginando o degrau agora aqui no distúrbio. O que muda na análise é simplesmente a função de transferência de malha fechada, que precisa ser computada agora. Agora é desta entrada para a saída. Portanto, eu quero levantar
y de S sobre d de S. Muito bem, vocês sabem que isso é o ramo direto, G de S. Antes o ramo direto era C de S, G de S, agora é só o G de S, sobre 1 mais a malha. Né? A malha toda não mudou. Então é C de S, G de S. Então, claro, podemos fazer as substituições, né? Que aliás precisamos fazer, e veremos onde que as coisas mudam. Então aqui eu tenho simplesmente o G de S é S mais B sobre S mais A, e o denominador é exatamente o mesmo denominador que eu tinha anteriormente, S mais D, S mais B sobre S mais C, S mais A. Muito bem, multiplicando tudo por esta parcela daqui, então temos, observe que a hora que eu multiplicar essa parcela, o S mais A cancelará com este, então em cima terei S mais B, que multiplica o resto aqui, ó, S mais C vezes S. Essa parcela aparece aqui, S mais C, S mais A, mais o que sobrou aqui, S mais D, S mais B. Muito bem. Agora, o ganho CC da função de transferência de malha fechada do distúrbio para a saída. Então, fazemos o mesmo limite que havíamos feito antes. S tendendo para zero dessa expressão que é y de S sobre d de S. Ora, observe que essa parcela vai a zero, essa parcela vai para d vezes b, mas o numerador também vai a zero, ou seja, isto é zero. Significando que em estado estacionário, se eu tiver um degrau aqui, na saída, o efeito desse degrau em estado estacionário será zero. Ou seja, esse sistema como está, ele rejeita o distúrbio integral. Então, rejeita o distúrbio integral. Ok? Muito bem. Então, esses são os benefícios de quando temos a integração no controlador. Tanto ele é capaz de seguir uma referência integral com erro nulo, quanto é capaz de rejeitar o distúrbio do tipo degrau. Vamos analisar o próximo caso. O próximo caso é igual, com a diferença que eu vou colocar a integração na planta. Coisa horrorosa isso aqui. Perfeito. Integração na planta. Então, vamos fazer o mesmo desenvolvimento de antes. Só que aqui é o R, né? Nós vamos começar com o R. E aqui não é difícil observar que como C de S, G de S estão sempre juntos, eles fazem parte de um produto, não há mudança com respeito ao caso anterior. Ou seja, o limite de S tendendo a zero de y de S sobre R de S, ele é igual a 1. Ou seja, da mesma maneira, se a integração aparece na planta e o controlador é um controlador ou puramente proporcional, ou como é aqui, mas é um controlador tipo zero, então o sistema ainda é capaz de rastrear um degrau na referência. Contudo, vamos ver o que acontece com o distúrbio. Então, precisamos determinar a função de transferência de malha fechada y de S e d de S. E aqui temos, como antes, era G de S, 1 mais C de S, G de S. Agora, como o G aqui aparece sozinho, ele aparecerá com essa integração aqui, que não acontecia no caso em que a integração estava no controlador. Então, vamos ver essas contas com calma. Então, S mais B
sobre S mais A vezes S, sobre 1 mais o controlador S mais D vezes agora S mais B. No denominador temos S mais C, S mais A vezes S. Multiplicando tudo por esta parcela, então no numerador continua S mais B. S mais A vezes S cancela com esse, então fica apenas S mais C sobre esta parcela no lugar do 1, S mais C, S mais A, S mais S mais D, S mais B de bola. Perfeito? Tomando o limite dessa função de transferência quando S tende a zero, observe que o numerador não vai a zero, o numerador vai para B vezes C. Esta parcela vai a zero por causa do produto por S, e essa parcela vai para D vezes B. Cancelamos os B's, temos C sobre D. Ou seja, o ganho CC desta entrada para essa saída em estado estacionário é diferente de zero. Ele não rejeita o distúrbio. Se tivermos uma parcela aqui com amplitude 1, na forma de um degrau, em estado estacionário, o seu efeito será alguma coisa constante, C sobre D, aqui. Né? Então, existirá uma diferença, né, um erro provocado por esse distúrbio que não é rejeitado, apesar da malha aberta, né, no caso aqui o ramo direto, ser do tipo 1. Então faz diferença para fins de rejeição ao distúrbio, primeiro, onde é que o distúrbio entra, segundo, onde é que aparece a integração, se a integração aparece na planta ou se aparece no controlador. Então, neste caso, seria, para rejeitar esse distúrbio, ainda precisaríamos colocar uma integração no controlador. Deixa eu terminar dizendo que a análise para o caso em tempo discreto é rigorosamente a mesma. A diferença em que em vez de S mais etc., teremos Z mais, sei lá, A sobre Z mais B, etc. Em vez de S igual a zero integração, temos Z igual a 1, é integração. Okay? E no caso contínuo, então existe o limite de S tendendo a zero, que foi o que nós fizemos, então esse é o caso contínuo. Mas no caso discreto, o limite tomado é Z tendendo a 1. Esse é o caso discreto. Você logo vê que quando Z tende a 1, os termos do tipo Z menos 1 vão a zero, assim como S vai a zero nesse limite. Então, o tipo de análise é exatamente o mesmo. E, apesar de eu ter utilizado funções de transferência apenas um termo no numerador, outro no denominador, se vocês fizerem outros aspectos bem mais complicados, com mais polos e mais zeros, a análise é a mesma. O que realmente determinará se há ou não rejeição ao distúrbio, ou se há ou não segmento de referência integral, é onde aparece a integração, se aparece no controlador ou se aparece na planta.